Então, crianças, uma boa noite a todos. Então, a gente vai iniciar a nossa história de hoje. A gente vai iniciar nesse trechinho aqui do capítulo 20, para a gente conhecer essa história de hoje, aprender um pouquinho. Esse trechinho fala assim, ó, versículo 17 do capítulo 20. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou de parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. Agora eu vou pedir a Eric para descer um pouquinho, até lá no 29, a gente vê mais um trechinho. Aí ele está falando que ele vai para Jerusalém, no 29 ele fala: E saindo eles de Jericó, seguiu a Jesus grande multidão. Então a gente está vendo, agora a gente vai para o 21, que é a nossa história. Então a gente está vendo aí que o Senhor, quando ele andou aqui pelo mundo, ele esteve aqui nesse mundo, ele sempre saía viajando, passando por cidades, né? Jerusalém, Jericó, tinha Samaria também, outras várias cidades ali da região, lá em Israel, né? Onde o Senhor havia nascido, Belém, várias cidades. Então o Senhor passava ensinando, fazendo milagres, curando, várias coisas, né? E as pessoas, muitas acompanhavam o Senhor. A gente viu na multiplicação dos pães, quando a gente aprendeu lá sobre a multiplicação dos pães, que era uma multidão que ele pediu que assentasse sobre a relva ali, a grama, né? E ele fez a multiplicação dos pães. Então, muitas pessoas, uma multidão de pessoas seguiam ao Senhor Jesus. E aí vai falar assim, ó: E quando se aproximaram de Jerusalém, né, o Senhor, e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo: olha o que o Senhor fala para os discípulos: Ide à aldeia que está de frente de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mo, ou traga a ele, ao Senhor Jesus. Aí agora eu vou pedir para ele que descer lá para o 11. Versículo 10, tá bom aí. E entrando ele em Jerusalém, olha só, ele entra na cidade, toda a cidade se alvoroçou, ficou inquieta, né, movimentada, dizendo: Quem é este? 11. E a multidão, olha, novamente aí, muita gente seguindo o Senhor, e a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Então aí a gente está vendo, né, que o Senhor, ele desejou e foi para Jerusalém. Ele pediu que os discípulos tirassem, né, trouxessem um jumentinho, que ele ia entrar em Jerusalém, montado nesse jumento, e as pessoas que estavam ali, aquela multidão, enquanto o Senhor entraria em Jerusalém, montado nesse jumentinho, as pessoas, essa multidão, aclamava ele. A gente vai ler isso agora aqui no versículo. Volta um pouquinho, Eric, por favor. Aqui, ó. O 7 o 7 vai falar, né? Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram os seus vestidos, as pessoas puseram os seus vestidos, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho, olha, à entrada de Jerusalém, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Isso fazia assim, tipo um corredor, assim, ó, de um lado e de outro, para a entrada do Senhor, que ia entrando na cidade montado nesse jumento. E a multidão ia adiante, e a que seguia clamava ou falava, dizendo: Hosana ao filho de Davi. A multidão falava com o Senhor Jesus, gritando, né? Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E aí a gente leu já o 10 aí, né? Que ele entrando em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? Então veja só que
nesta cena que a gente está lendo aqui, o Senhor Jesus está entrando na cidade de Jerusalém, uma multidão seguindo a ele e clamando, dizendo Hosana, eu não sei bem o que quer dizer Hosana, se os irmãos souberem, ao filho de Davi, né? Mas estava dizendo alguma coisa boa a respeito do Senhor Jesus. Essa multidão estava falando bem, clamava a ele, né? O aclamava a ele também, falando bem, alguma coisa boa a respeito do Senhor Jesus. Então, muitos desses que estavam aí, né, nesse momento que o Senhor estava entrando na cidade, eles estavam aclamando, falando sobre o Senhor, provavelmente eram também muitos daqueles que seguiam o Senhor pelas cidades onde ele passava e ele curava as pessoas, ele expulsava demônios, ele alimentava as pessoas. Então eles estavam todos aí, né, em Jerusalém e seguiam o Senhor até aí. E provavelmente eram muitos daqueles que encontraram o Senhor nas suas andanças aí por essas cidades. Então aqui está, Eric falou que Hosana quer dizer ajuda-nos ou salva-nos. Então eles estavam reconhecendo aí que o Senhor Jesus era uma pessoa importante, uma pessoa que tinha poder, não é isso? Então a gente viu essa cena, agora eu vou pedir aí para a gente ir para uma outra cena, onde também tinha uma multidão clamando também, pedindo algo, que está lá no capítulo 27, um pouquinho mais para frente. Então aí eles clamavam ao Senhor, né? Como disse ali, Eric, salva-nos, ajuda-nos. A partir do 15, Eric. 15 já dá para a gente entender. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. Então aí é o seguinte, tinha um governador, né? Aí existiam os presos lá, né? Os que faziam coisas erradas estavam presos. E existia uma festa que, durante essa festa, o governador dizia assim: escolhe alguém para ser solto, liberto. Aí colocava os presos lá, e a pessoa, e o povo, a multidão ali embaixo, escolhia quem eles desejariam que fosse solto, fulano ou cicrano. Então, e tinham então aí, ao versículo 16, um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Então, nessa cena aí, o Senhor já estava com Barrabás ali sendo preso. Na primeira cena que a gente viu, o Senhor estava entrando em Jerusalém livre, né? Ninguém estava prendendo ele. Ele estava montado num jumentinho, as pessoas estavam ali em volta, a multidão, colocando as, os galhos de árvore à beira da estrada, estendendo as roupas. O Senhor estava livre. Aqui o Senhor já não está mais livre, está com esse Barrabás aí, né? E Pilatos coloca o povo para escolher quem que a multidão ou o povo que estava ali presente gostaria que fosse solto, liberto. E aí fala: e estando ele assentado no tribunal, sua mulher, a mulher de Pilatos, mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes, dos sacerdotes, os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente ou governador, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Aí disse-lhes Pilatos, a multidão: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. E o presidente ou governador, né, Pilatos, porém disse: mas que mal fez ele?
E eles mais clamavam, a multidão, né, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, versículo 24, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, considerai isto. E respondendo 25, todo o povo, aquela multidão que estava clamando lá para soltar Barrabás, respondendo todo o povo, disse: o seu sangue, o sangue de Jesus, caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então, nessa cena agora, que a gente está vendo, na primeira cena a gente viu uma multidão clamando e pedindo: Senhor Jesus, né? Hosana, como é que colocou ali, salva-nos, ajuda-nos. E na primeira cena que a gente viu lá, ele entrando na cidade de Jerusalém. E nessa segunda cena, outra multidão clamando e pedindo: crucifica a Jesus e solta Barrabás. Então, eu queria saber assim, vocês acham, as crianças, vocês acham que aquela multidão que clamava ajuda-nos era outras pessoas ou eram as mesmas pessoas que antes estavam pedindo ao Senhor ajuda, agora estava pedindo para que crucificasse? O que vocês acham? Era a mesma multidão? Era outra multidão? Vocês acham que provavelmente poderia ter gente daquela primeira cena aí no meio, ali, agora pedindo para crucificar o Senhor? O que vocês acham? Eu acho que sim. Quem mais se arrisca? A gente, Sim, sim. Acho que sim também. eu Sim. acho, Paulo Henrique acha que sim, Ludmila acha que sim, né? Provavelmente as mesmas pessoas que antes, na primeira cena, estavam ali aclamando o Senhor na entrada de Jerusalém, né? Dizendo: Hosana, né? Filho de Davi, ajuda-nos, filho de Davi, como era que falou aí. Esses, na segunda cena, agora estavam dizendo: crucifica ou solta-nos Barrabás. Então, vou pedir ajuda a Eric, a George. Eric, o que você acha? Será que aquele povo lá mudou de ideia, Eric? Eles agora estão desejando que o Senhor seja crucificado? Será que é isso? Pois é. Eu não sei se está saindo um barulhinho aí, mas essas pessoas Tá da ok, primeira o som. cena, Tá ok, o som. muito provavelmente são as mesmas pessoas que estão pedindo ali para o Senhor ser crucificado. Inicialmente, aquelas pessoas a gente pode ver que elas estavam interessadas no que o Senhor Jesus conseguia fazer. O Senhor, como a gente já viu, ele realizou muitos milagres. Pessoas que se chegavam a ele, que por um acaso estavam doentes, estavam com algum problema, o Senhor sempre resolvia. Ninguém saía da presença do Senhor sem ser curado ou livrado de algum mal que, porventura, essa pessoa estava passando. Então, muitos que estavam ali, eles estavam interessados no que o Senhor fazia. Quando o Senhor já não estava, vamos dizer assim, os servindo, então, qual foi a paga que eles deram ao Senhor? Eles foram lá e falaram para o Senhor ser crucificado. E uma coisa que chamou a atenção também nessa história que a gente está lendo, veja que os príncipes dos sacerdotes, os anciãos, persuadiram a multidão. Então, essas pessoas, elas não tinham fé no Senhor Jesus, elas não criam no Senhor Jesus,
elas eram vazias. Então, elas facilmente caíram na persuasão de outras pessoas que falaram mal do Senhor e pediram para que eles soltassem, falarem para soltar Barrabás e para que matassem o Senhor. Então, para vocês verem como é que é importante a gente estar do lado do Senhor, ouvir o que sua palavra fala e nos ensina, e ficarmos atentos quando pessoas tentam nos persuadir ou tentam nos desviar daquela verdade. Então, aí, como o Elton estava falando, aquelas mesmas pessoas da primeira cena que a gente viu, infelizmente, são essas pessoas também que estavam aqui. Provavelmente muitos creram no Senhor, né? E não estavam ali por medo de represália, né, dos judeus, mas uma grande maioria estava lá nas primeiras cenas, louvando ao Senhor, pedindo ao Senhor para ajudar, mas quando o Senhor já não estava mais, vamos dizer assim, os servindo, eles fizeram isso aí e se voltaram contra o Senhor. É isso aí. Então, o próprio Senhor, quer ver? Vamos abrir João, deixa eu ver se é esse versículo, João 2, versículo 24, 23, deixa eu ver o 23. Estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitas pessoas, né? Como sempre a gente estava falando ali, que sempre o Senhor era seguido de muitas pessoas, porque ele curava as pessoas, multiplicava os pães, alimentava, sempre tinha uma palavra para ensinar, para confortar as pessoas, então as pessoas seguiam ele. Aí fala assim, ó, e estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no coração do homem. Ou seja, eles estavam ali porque eles viam o que o Senhor era capaz de fazer e eles poderiam obter algum benefício daquelas coisas que o Senhor fazia, ou cura, ou alimento, ou um demônio que pudesse ser expulso de uma pessoa, qualquer coisa, algum milagre, eles sabiam que o Senhor, eles creram, eles acreditavam que o Senhor poderia fazer em benefício deles. Então, muitos seguiam o Senhor, por quê? Porque amavam o Senhor? Não, porque sabia que poderia obter algum benefício, tirar alguma coisa para eles. Mas aí fala que o mesmo Senhor, né, o mesmo Jesus, não confiava neles, porque conhecia a todos, porque o Senhor conhece o coração das pessoas. Então eu posso falar assim, eu amo o Senhor, eu amo Jesus, eu faço isso por Jesus, eu faço aquilo, mas o Senhor conhece o nosso coração, sabe se a gente ama realmente ou se a gente diz que ama e não ama. Então o Senhor conhecia essas pessoas aí e falava que, né, não confiava neles. Eles estavam atrás era de benefício somente. E aquelas pessoas da primeira cena, muitos ali fala de uma multidão, provavelmente também se enquadra nesses aí que só queriam benefícios. E quando o Senhor estava lá, né, entre ele e Barrabás, aqueles que só queriam o Senhor para ter algum benefício, não se importaram com o Senhor ali e pediram que soltasse Barrabás e crucificasse a Jesus. Pode crucificar, pode matar. Então aí, ó, é o coração do homem. E eu vou perguntar assim para Eric, para George. E hoje em dia, será que ainda acontece isso ou as pessoas agora amam o Senhor de verdade? Todos gostam de Jesus? Como é que é, Eric? Será? Não. Vocês acham que ainda tem pessoas ainda que
fingem gostar de Jesus, mas não gostam? Sim. Será que ainda existe pessoas Com assim? certeza. Sim. Sempre existe. O homem, ele Sim. não muda, justamente, desde Adão, lá no Éden, que entrou o pecado no mundo por culpa do homem, que o homem se transformou, né, em pecador, mal por natureza, que o homem não muda. A natureza do homem é contrária a Deus, né? Se uma pessoa ela se converte a Cristo, ela passa a amar a Cristo, amar o Senhor Jesus, é porque o próprio Senhor Jesus vem a essa pessoa e dá uma nova vida e o Espírito Santo para que essa pessoa agora creia e passe a ter desejo, ter afeição e ter amor pelo Senhor. Porque se não for assim, ninguém quer o Senhor. Então, muitas pessoas ainda hoje em dia vão a muitas religiões, muitas igrejas, falam o nome do Senhor, andam com a Bíblia, mas elas não amam o Senhor. Muitos, infelizmente, existe que estão atrás de curas, milagres, riquezas, prosperidade, porque prometem isso a elas, que se elas forem em determinado lugar, né, elas vão ser prósperas, elas vão ser curadas, elas não vão mais adoecer, elas vão ter riquezas, vão passar no vestibular, vai. Tantas coisas são prometidas, mas elas estão ali não por causa do Senhor. Muitos, né? O Senhor conhece cada um, os que são verdadeiros e os que só estão ali procurando algum benefício, mas não amam o Senhor de verdade. Não creem no Senhor de verdade, não é assim? Irmão. Infelizmente, crianças, essa é uma dura verdade. Assim como o Elton citou esses exemplos aí, um outro exemplo também de pessoas que se aproveitam, né, do nome do Senhor, são pessoas que querem usar as suas posições para poder, vamos dizer assim, ter um status maior do que outros que têm ali dentro da religião. Então, pessoas estão em busca de poder, riquezas, prosperidade, curas, milagres, ou simplesmente algo que as faça sentir alguma coisa na sua carne, mas elas não buscam o Senhor. Estão ali meramente professando que o amam, que o seguem, mas estão exatamente como essas pessoas que a gente viu na história, de olho naquilo que o Senhor pode proporcionar para elas. Felizmente, é somente por interesse. E graças ao Senhor que Ele tem nos mostrado essas verdades e o Senhor, Ele sabe cada um que pertence a Ele, como fala lá em Timóteo. O Senhor conhece os que são seus. Só que eu vou fazer uma pergunta para as crianças. Vocês acham que essas pessoas que dizem que são cristãos, que amam o Senhor, que gostam do Senhor Jesus, você acha que elas conseguem enganar o Senhor Jesus? Quem acha? Não. Não, 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 Alguém consegue enganar a não, Deus? não, não, Ninguém sabe o que eles vão ouvir do Senhor. não. Vamos ler um versículo. Olha só o que essas pessoas vão ouvir do Senhor Jesus quando elas estiverem diante do Senhor. A gente vai ler, vou voltar lá para Mateus novamente. Ah, 25, capítulo 25, eu acho. Mais bem lá para baixo um pouco. Pode descer mais. Acho lá para 30. Aqui, deixa eu ver.
Deixa eu ver se é essa. Desce mais um pouquinho. Você lembra onde está aquela passagem que ele fala: não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios? É aí? Que a gente vai encontrar ela para a gente ler. Um dia, cada uma dessas pessoas que só estavam atrás do Senhor por interesse, elas vão estar diante do Senhor. Aqui, essa aqui, boa. E aí, olha só o que elas vão escutar do próprio Senhor. Volta aí, está bom. Nem todo o que diz, nem todo, olha o que está dizendo aí, Mateus 7, versículo 21. Nem todo o que me diz, aí o Senhor dizendo, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, a pessoa pode falar Senhor Jesus, eu amo o Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo, mas nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O Senhor está dizendo, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? 23. E então lhes direi abertamente, olha o que o Senhor Jesus está falando. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, olha só que coisa terrível que vai acontecer com essas pessoas que fingem que amam o Senhor, que fingem que gostam do Senhor, mas não creem no Senhor e não gostam do Senhor. Elas estão se enganando e enganando outras pessoas. E elas pensam que naquele dia, quando o Senhor vier para julgar, né, os incrédulos, eles vão achar que o Senhor vai dar a eles o perdão. Eles pensam aí, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas, salva-nos agora. Eles vão dizer assim, né? Porque nós fizemos isso e aquilo em teu nome. Só que eles não enganaram o Senhor, eles falaram, fizeram as coisas em nome do Senhor aqui na terra, usaram o nome do Senhor, mas que sem fé e não amavam o Senhor. Então eles vão ouvir do Senhor isso aí, Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque ninguém consegue enganar a Deus, ninguém consegue enganar o Senhor Jesus. Então, crianças, a gente viu lá pessoas que pareciam que amavam o Senhor, que estenderam, na primeira cena, né, que estenderam coisas pelo caminho para o Senhor entrar pela cidade, multidão clamando o nome dele, aclamava ele, né? E depois essas mesmas pessoas estavam lá na outra cena, na segunda cena que a gente leu lá, pedindo para soltar Barrabás, o ladrão, né? O malfeitor, que tinha roubado, né? Ele já era, sempre prendiam ele por estar fazendo coisas erradas, e soltar a ele e crucificar o Senhor Jesus, porque o homem consegue mentir para as pessoas, consegue enganar as pessoas com o nome do Senhor Jesus, mas eles não enganam o próprio Senhor. O Senhor conhece a cada um, conhece o coração das pessoas, e quem faz essas coisas como eles faziam, infelizmente, né, vão ter que prestar contas ao Senhor. Não é isso, Eric? Exatamente. Nenhuma dessas pessoas aí está
com sua vida encoberta. O Senhor está observando cada uma das ações, inclusive as nossas também. Só que nós não somos mais julgados, né? Porque nós cremos no Senhor Jesus. E, como ele disse, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não sofrerá juízo, pois passou da morte para a vida. Então, nós agora somos salvos pelo Senhor. Porém, o Senhor ainda está observando-nos. E quando a gente faz alguma coisa errada, a gente pode perder a nossa comunhão e nos afastarmos do Senhor. Agora, essas pessoas aqui que estão agindo de falsidade, se fazendo de cordeiros, mas na verdade são lobos, o Senhor está observando todas elas e elas vão ter que prestar contas no final para Ele, de todas essas coisas que eles vêm praticando, vêm iludindo pessoas que às vezes não têm um bom entendimento, enganando, e tudo isso usando o nome do Senhor. Elas vão ter que prestar contas de tintim por tintim para o Senhor Jesus. Então, crianças, são 8h57. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Tá tudo ok? Tudo fixado na cachola. Então, hoje a gente aprendeu que existem pessoas que creem no Senhor Jesus e pessoas que dizem que creem no Senhor Jesus, mas não creem. Só o Senhor conhece os que são seus. A gente não sabe quem é quem. Se uma pessoa disser para mim que crê no Senhor Jesus, eu acredito que ela crê, porque ela está me dizendo, né? E também uma outra coisa que a gente pode observar numa pessoa que crê no Senhor Jesus é as obras, né? Fala que pelos frutos nós conhecemos a árvore. Então, se aquela pessoa que fala que crê no Senhor Jesus, ela anda de acordo, né, a palavra de Deus, né, de acordo à vontade do Senhor, eu só posso crer que realmente ela crê no Senhor Jesus. Mas só o Senhor conhece os que realmente creem nele de verdade, porque a gente pode falar uma coisa, mas não ser realmente aquela coisa que a gente fala. Eu posso mentir ou enganar as pessoas, mas eu não posso mentir e enganar a Deus. Então aprendemos isso. Existem pessoas que creem e existem pessoas somente que dizem que creem. E só o Senhor sabe quem realmente crê. Então são 9 horas. Chegou a hora de que, Eric? Hora de mimi! Que quer dizer o quê? Dormir. Isso aí, Estezinha. E antes de dormir, o que que a gente faz? Escovar os dentes e tomar banho e depois orar e dormir. Aí, isso aí. Quem não escovou o dente vai escovar o dente. Quem não jantou vai jantar, comer aquela papinha para ficar fortinho, dormir aquele soninho bem gostosinho desse friozinho. E quem não tomou banho vai tomar banho, quem não fez tarefa vai fazer tarefa. Então, essas coisas todas que a gente tiver ainda de fazer antes de dormir, a gente vai fazer. E depois, né, João? A gente vai mimir. Então, deu o nosso horário, vou pedir a irmã para tirar a gravação, para a gente Quem não poder dar escova os graças. dentes, fica com os dentes sujos, mas não pode É, esquecer de escovar os dentes e nem de orar. isso aí, João. Um joinha para A coisa mais você. importante é orar. Aí, outro joinha, João. Maravilha, bem lembrado.